O Cruzeiro próximo aí de definir empréstimo de volante para Clube Paraguaio. Teve goleada no Campeonato Brasileiro Sub-17. Tem jogo nesta quinta-feira no Campeonato Brasileiro Sub-20. Teve goleada do Cruzeiro para cima do América, em Toca da Raposa 1. O jogo ontem, 6-0 para o Cruzeiro. Com isso, o Cruzeiro chegando na terceira colocação. Em 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. Os crias da Toca aí destruíram a equipe do América no Campeonato Brasileiro Sub-17. É a primeira fase, a fase de classificação. 8 equipes avançam para as quartas de final do Brasileiro Sub-17. No Brasileiro Sub-20, hoje tem jogo também. O Cruzeiro entra em campo diante do Internacional. O Internacional está na zona de rebaixamento. O jogo é no Rio Grande do Sul, às 3 da tarde. E o Cruzeiro buscando o resultado positivo para voltar a figurar entre os 8 primeiros. O Cruzeiro hoje é o 9º colocado com 20 pontos. 1 ponto atrás que o Fortaleza, o 8º. 2 pontos atrás do Vasco, que é o 7º. 3 pontos atrás do Juventude, que é o 6º, 3 pontos atrás do Flamengo, que é o 5º, 3 pontos atrás do Atlético Paranaense, que é o 4º colocado. Todos os jogos da rodada já foram realizados, tem apenas esse do Cruzeiro para fechar a rodada de número 14 do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ontem a gente acompanhou, o time feminino do Cruzeiro foi derrotado pelo Corinthians, já sabe que vai pegar o Red Bull Bragantino, mas os jogos das quartas de final somente no mês de agosto. No futebol masculino profissional, o Cruzeiro já iniciando a troca de documentação com o Cerro Porteño. Uma negociação muito próxima de ser concretizada, está bem avançada a negociação. O Peralta será emprestado ao Cerro Porteño. Ele deixa o Atlético Paranaense e será emprestado ao Cerro Porteño. Os clubes estão acertando os últimos detalhes, talvez aí um empréstimo de 1 temporada. O Cruzeiro apostando que lá em Assunção o Peralta pode aí recuperar aquele futebol que fez o Cruzeiro fazer um alto investimento de 3 milhões de dólares para comprar uma boa parte dos direitos econômicos do atleta. Sobre Lautaro Dias, nenhuma proposta oficial na mesa do Cruzeiro, e muita gente que perguntou sobre Gamarra, se tinha a ver aí nesta devolução, vamos dizer assim, do Peralta, se entraria já o Gamarra. Nada ainda definido, jogador aí que despertou interesse de outros clubes, mas até agora sem um avanço, sem uma situação mais bem evoluída sobre essa possibilidade, mas é fato que o atleta ele não está nos planos do técnico Leonardo Jardim. Vamos começar aqui com um grande jogo. Fizeram Corinthians e Cruzeiro. A partida em São Paulo, no Parque São Jorge, e o Cruzeiro foi derrotado. O Cruzeiro chegou a virar o jogo, saiu perdendo 1-0, virou 2-1, e depois o Corinthians virou novamente 4-2. Um gol do Corinthians foi irregular, para variar, né? Falta na goleira do Cruzeiro, a arbitragem não marcou, não tem VAR nessa fase, e aí o Cruzeiro foi derrotado. Primeira derrota do Cruzeiro no campeonato. Cruzeiro terminando na primeira colocação com 36 pontos. Corinthians o segundo, 34. São Paulo o terceiro, 33. Palmeiras o quarto, 30. Flamengo o quinto, 27. Ferroviária na sexta colocação, 25, Bahia na sétima com 24, Red Bull Bragantino, o oitavo, com 20 pontos. E é o adversário do Cruzeiro nas quartas de final. O Cruzeiro decide em casa os jogos das quartas de final. Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Corinthians e Bahia, São Paulo e Ferroviária, Palmeiras e Flamengo. Passando, o Cruzeiro enfrenta o vencedor do duelo entre Palmeiras e Flamengo na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A1, mas os jogos somente no mês de agosto. O Cruzeiro segue aí com a turma de férias, jogadores do departamento médico trabalhando e a diretoria também, ainda buscando as peças que quer o Leonardo Jardim. Muita conversa, muita negociação, nomes aí, alguns ainda em sigilo,
alguns a gente já trouxe, principalmente ali a questão da zaga, e vamos ver, o Cruzeiro quer, claro, quanto mais cedo conseguir contratar, melhor, e aí vamos acompanhar. Agora, sobre saídas, temos novidade. Fabrício Peralta, volante, o Cruzeiro negocia o retorno do atleta ao Cerro Porteño. Não é uma venda, o que era uma ideia, mas impossível neste momento, já que o atleta não consegue jogar, e o Cruzeiro deve emprestar o jogador ao Cerro Porteño, ele saindo do Atlético Paranaense e voltando ao Cerro para ver se ele se reencontra, né? E aí, quem sabe, lá no futuro pode pintar alguma coisa, já que ele não está nos planos do técnico Leonardo Jardim. Sobre Lautaro Dias, veio uma informação de Recife de que o Sport teria interesse no atleta. O Cruzeiro vai aguardar o mercado para saber o que vai fazer com o Lautaro Dias. É um jogador que, se chegar uma proposta interessante de um clube querendo, talvez até em definitivo, o Cruzeiro topa fazer negócio. Por exemplo, muito se comentou sobre o interesse do Inter. Se isso se confirmasse, por exemplo, o Cruzeiro podia até estudar numa negociação envolvendo o Vitor Gabriel, mas nada em estágio avançado, nada de forma concreta nessa questão. Para o Sport, acho que é pouco provável que ele vá neste momento, mas vamos aguardar. Alguns clubes já procuraram o Cruzeiro, ainda sem avanço nesta questão. É o que temos do Cruzeiro nesta quarta-feira.